Novembro do ano passado, o governo na época tinha enviado uma medida provisória, fazendo aí alguns ajustes, mas acontece que essa medida provisória perdeu a validade na segunda-feira da semana passada, no dia 23, e aí todo mundo ficou confuso, Samia. Pois é, o pior é que quem não ficou confuso é porque não sabe. É verdade. Acredito que muita gente nem esteja sabendo ainda que a medida caiu, mas a gente vai discutir tudo isso agora no nosso quadro. O direito é todo seu. Isabela Cruz, advogada trabalhista, mais uma vez aqui no Com Você. Obrigada, bem-vinda, Isabela. Obrigada pelo convite, estamos à disposição. Boa tarde, pessoal. E feliz dia do trabalhador para todo Feliz mundo, dia, né? Isso, a nossa CLT está completando 75 anos, com muitas alterações, mas aí está viva, Graças a Deus. graças a Deus. Algumas mudanças chegaram e acabaram melhorando. A gente viu que na prática melhorou algumas coisas. Outras teve gente que não ficou muito satisfeita ainda e tal. Mas parece que a mudança veio para ficar, né? A reforma trabalhista já está plenamente em vigor, ela entrou em vigor em novembro do ano passado. E a medida provisória, 3 dias depois da entrada em vigor da reforma trabalhista, ela veio regular algumas questões. Foram basicamente 17 pontos que, infelizmente, a medida provisória ela não está mais em vigor e voltou o que a reforma estava prevendo. A lei original, né? 13.900 e pouco. Ela modificou alguns pontos. E o mais interessante é que, como vocês falaram, muita gente acabou nem percebendo isso. É verdade. Acho que ficou meio confuso para a população. De repente, você acha que os 17 pontos que foram alterados, que foram para melhorar realmente a situação do trabalhador, você acha que está valendo e não está mais. Que talvez não tenha também tido a divulgação necessária para que as pessoas, para que a população saiba. Até reivindicar, né? Ficar Reivindicar, atento. que é o nosso direito. A gente preparou umas telas aí com alguns pontos mais interessantes para você de casa já se antenar e já ficar sabendo. Vamos começar colocando na tela e aí a nossa advogada vai falar aqui, ó. A questão da validade, né? Nessa medida provisória diz que todos os contratos vigentes, novos e antigos, estão sujeitos à nova lei. É por aí mesmo? Como é que os contratos antigos também? A medida provisória, ela previa isso. Só que a CLT, com a reforma, ela dizia que os contratos vigentes Só a não partir poderia ser do- alterado. Ou seja, só para os contratos novos. A medida provisória, ela disse, não, se você tiver um contrato ainda que antigo, vai valer para tudo. Então, acabou tendo esse interregno aí de 120 dias que regulou as situações que já existiam, porém perdeu a vigência. E aí voltou o que era. O que eu digo sempre é que esses reflexos, o impacto, a gente só vai sentir com o tempo. O empresariado e os empregados, no futuro, é que vão perceber. Ainda está tudo muito recente. né? Até quem... por exemplo, vou pedir demissão agora. Será que vai valer o antes ou depois? Isso aí, a gente acaba tendo que precisar de... Por exemplo... Consultar um advogado para isso. Isso. E uma demanda judicial é que o juiz é que vai ter que interpretar devidamente isso. Uma regra que aconteceu com a mudança gerada pela MP. A reforma trabalhista, ela disse que mulheres grávidas, elas poderiam trabalhar em ambiente salubre. A gente tem até uma tela sobre a questão das mulheres grávidas também. Vamos colocar na tela enquanto você vai falando aí. A Certo. questão do ambiente insalubre, que é um ambiente perigoso, né? Isso. Então, não poderia mais acontecer as mulheres com a medida provisória, isso não seria mais possível. Com a queda da medida provisória, acabou voltando ao que era. Então, você percebe que durante um período Aqui, ó. ficou em albis isso, né? Trabalha em atividades ou ambientes insalubres, não precisa apresentar atestado médico para não trabalhar nessas condições. Isso é o que a medida provisória, com a queda, ficou agora. Que isso foi trazido pela reforma. Ou seja, a reforma trouxe um benefício que a gente sabe que um ambiente insalubre não é bom nem para grávidas, nem para lactantes, não é bom para nenhum, Pra ninguém, né? nenhum empregado, Combinar. de um modo geral. É verdade. Mas- Porém, em razão da situação, fica mais delicado. E aí, se você agora vai poder. Essa mulher, ela vai estar lá. Ela vai ter direito ao adicional de insalubridade, mas o melhor é que ela não estivesse exposta a esses Mas riscos. isso mesmo que seja uma escolha, porque tem gente que, para ganhar um adicional de insalubridade, ela prefere estar ali naquele ambiente. A empresa antes tinha como retirar ela dessa função?
Sim, o ideal é que, em algumas situações, ela realmente, em razão das condições, da limitação física, a gente sabe que não é uma doença, a gravidez, muito pelo contrário, é uma época de plenitude, de saúde, mas você pode colocar em risco a vida de um bebezinho que está ali, dessa gestante. Da mãe também. Então, eu acho que mesmo com essa possibilidade, o ideal é o empregador tentar manter essa mulher numa condição mais favorável. Mas não há esse impedimento legal. Vamos ver mais um ponto dessa questão da medida provisória, a jornada de 12 por 36. A medida provisória dizia que os contratos só valiam se fossem negociados em acordos coletivos, só as empresas do setor de saúde que tinham exceção. Aí, o que é que acontecia? Para você, um empregado como o pessoal da vigilância, o pessoal da área de saúde que você falou aí, por exemplo, na área de vigilância, eu trabalho 12 horas e folgo 36. Com a medida provisória, havia necessidade de ter uma regulação coletiva. Com a queda da medida provisória, você pode individualmente. Eu acordo com vocês e ficam 12 por 36. Só que aí a gente fica vendo essa questão do funcionário que ele é hipossuficiente ainda, né? Então, será que vai ser uma imposição? Será que de fato vai ser uma negociação? Ou ele acaba sendo ter escolha? Olha, você vai ter que trabalhar nessa jornada 12 por 36. O que o acordo coletivo dava é que dava uma legitimidade e uma visibilidade maior, porque tinha a presença de mais pessoas. Então, quando você individualmente... Eu não estou dizendo que isso vai obscurecer ou que vai ser uma imposição, mas que em alguns casos pode acontecer. Que existe a possibilidade. Fica mais difícil de você verificar se foi feito com anuência de verdade. A empresa pode dizer assim, olha, eu preciso de um funcionário trabalhando 12 por 36 nessas condições. Se você não quer, procura outra empresa para trabalhar. Aí não tem como negociar desse jeito, né? Não tem negociação. Não tem como negociar, porque o trabalhador que precisa, né, que tem família em casa, não vai perder o emprego por causa disso. E aí, o que está valendo hoje a jornada pode ser alterada para 12 por 36 por meio de acordo individual entre empregado e empregador. Entendi. Pronto. Vamos ver a próxima tela? Proibido, cláusula de exclusividade para o trabalho de autônomos. A medida provisória estava garantindo essa proibição? Ou era o contrário? Não, a cláusula de exclusividade era o seguinte, ela proibia essa exclusividade. Porque com a CLT ficou as claras a questão de você poder ter uma pessoa que lhe presta serviço e ele é autônomo. Só que a reforma trabalhista, ela previa que tinha que ter exclusividade. Então, como é que você é autônomo e você tem exclusividade? Você só pode prestar serviços a mim. A medida provisória veio modificar isso e disse que não era proibida essa cláusula de exclusividade, só que ela caiu. Então, você vai ter um autônomo que só pode prestar serviços para uma pessoa. Vamos dar um exemplo bem prático, assim. Um contador, eu sou um contador. Aí eu vou prestar serviço à empresa A. E aí eu quero também, em outro horário, prestar serviço à empresa B. Você é autônomo. Eu sou autônomo, mas aí... Aí a MP, ela disse que era proibida a cláusula de exclusividade. Com a queda, eu posso exigir no meu contrato de prestação, porque é um contrato de prestação de serviço entre uma pessoa e um autônomo, né? Entre uma empresa e um autônomo. Eu posso exigir que você só preste serviço a mim. A empresa pode exigir do contador que só a empresa A ele vai trabalhar só para a empresa A. Pode. E com a medida provisória ele podia trabalhar nas duas. Porque isso? Era proibida essa cláusula de exclusividade. Entendi. Agora, tudo que vai, como é autônomo, vai ter que estar previsto tudo no contrato. Se ele vai se submeter ou não. Enfim, o reflexo disso só com o tempo. Mais uma vez a gente vê assim que parte muito do acordo do empregado e do empregador, né? Do que eles vão acordar no momento, tanto o empregado que trabalha com a CLT, como o autônomo. Isso. Então, a gente tem mais uma tela? Tem mais telas? Vamos ver? Essa é a última. É o trabalho intermitente. O trabalho intermitente apareceu muito agora, a gente falou em alguns programas sobre isso, sobre a questão de como é que funciona esse trabalho intermitente. Como é que ficou na época da medida provisória e como é que vai ficar agora? Porque na reforma trabalhista já previa o contrato de trabalho intermitente, né, com ela. O que aconteceu é que a medida provisória ela esmiuçou mais. Ela tinha umas lacunas que a reforma ela tinha a previsão, mas tinha umas lacunas. E ela melhorou o que já existia, só que caiu e voltou ao que era. Esse contrato de trabalho intermitente, ele é benéfico, de um modo geral. Essa aplicação é que eu não sei como é que vai fazer, porque em linhas gerais é assim. Eu sou seu empregado, só que você não precisa me convocar sempre. Explica para o pessoal em casa... Trabalha na hora que o que é o trabalho intermitente. Pronto, assim. O trabalho intermitente, eu sou empregado, minha carteira é assinada. Vou dar um exemplo prático que é muito comum. Bares e restaurantes. Sim. Durante a semana, o movimento não é tão grande quanto nos finais de semana e feriados.
Só que acontecia, eles contratavam diaristas, que chamavam de diaristas. Só que com essa habitualidade, toda vez eu era convocado, eu não era empregado, mas podia ter o risco de ser reconhecido o vínculo. E aí ficava muito oneroso, porque você tinha que contratar aquela pessoa que não precisava dela durante a semana, porque o fluxo, o aumento só se dava no final de semana, e aí tinha aquela pessoa que estava obsoleta ali. Quando eu só precisava do aumento da quantidade de empregados no final de semana. Então, o que é que eu vislumbro muito nessa parte de bares e restaurantes, mas serve para outras, como épocas sazonais também, que você tem um aumento. Então, Trabalho temporário. deixaria de ser temporário, ele seria seu empregado, é temporário. Ele trabalharia às vezes. Assim. Às vezes. E aí, ele tem que estar registrado isso na carteira de trabalho da pessoa e funciona assim. Você é meu empregado, mas você pode ser empregado de várias pessoas. Não tem exclusividade. Não tem exclusividade. Eu sou empregado de várias pessoas e aí, quando eu precisar de você, eu lhe convoco. Então, eu lhe convoco 3 dias corridos antes. Pode ser por qualquer meio, WhatsApp, e-mail, telefone. O bom é que seja por escrito, porque fica... Ah, não sabia que até o WhatsApp estava valendo. É, não. porque é qualquer meio. Bacana. É E uma aí- comprovação, né? Fica mais comprovado. E aí, se eu não puder, porque se eu posso ser empregado de várias pessoas, de forma intermitente ou não, então eu tenho que, até 24 horas, eu tenho que dizer que eu não quero. Ou então, se o meu silêncio não vai ser caso de insubordinação, porque eu tenho 3 dias, o empregador tem 3 dias para convocar e em 24 horas eu posso me recusar. É meio confuso, né? É confuso e a parte que eu acho mais confusa é que toda vez que você convocar, você tem que pagar todas as verbas proporcionais. Então, eu convoco você. Então, eu tenho que depois pagar, além do salário proporcional daquele período, 10º proporcional, férias proporcionais, FGTS proporcional, então, como se fossem várias rescisões pequenininhas. Nossa. Mas a parte pior não é essa, porque isso é matemática. É. A parte pior é como é que você vai declarar isso. Como é que você vai recolher esse FGTS, como é que você vai contribuir para a Previdência Social. E essa parte ainda não está regulada. Então, como é que a lei existe, está sendo aplicada, mas eu não sei como é que a parte de contabilidade está fazendo, porque teria que ter uma regulamentação. A gente vai acompanhar, né, o dia a dia aí para saber o que é que vai acontecer depois que essa medida provisória caducou aí e saber quais são os direitos que vão estar garantidos nessa medida. Esse impacto, como eu venho dizendo, a gente só vai sentir daqui a um tempo. E o De com fato. você vai ficar acompanhando. É Com isso aí. certeza. Você volta aqui para contar tudo pra Certo. gente. Já tá combinado. Obrigada mais uma Combinado. vez, Obrigado, Isabelle. Isabelle. Obrigada também, minha gente. Deixa eu pedir licença a vocês. Eu falo